Fala, gurizada! Tudo tranquilo? Bom, eu espero que sim. Estamos iniciando nossa primeira aula de matemática para o PISM-1. Seguinte, galera, na aula de hoje a gente vai trabalhar com o sistema métrico decimal, que é basicamente um sistema de medidas de comprimento, medidas de área, medidas de volume, medidas de capacidade e medidas de massa, beleza? Galera, essa aula é importante para matemática e para física também. Então, essa aula aqui ela vai estar tanto na seção de matemática quanto na seção de física, tá? Então você assiste por qual sessão você quiser. Mas olha só, gente, vamos lá. Bom, não vamos enrolar, vamos direto para o conteúdo. Beleza, gente? Então olha só. Quando a gente fala de sistema métrico decimal, como eu havia dito, a gente vai ter medidas de comprimento, medidas de área, medidas de volume, medidas de massa e medidas de capacidade. Beleza. Vamos lá, gente. Quando a gente fala de medidas de comprimento, a gente está falando daquelas medidas que a gente utiliza no dia a dia. Por exemplo, eu tive que correr uma distância de 40 metros. Tive que utilizar uma régua de 30 centímetros. Eu tenho 1,5 m de altura. Não é o meu caso, eu tenho 1,92 m, mas foi só um exemplo. As medidas de comprimento, nesse caso aí, galera, são medidas em que a gente vai utilizar para medir, sei lá, largura, espessura, beleza? Então, a gente tem num total aqui, galera, 7 medidas. A gente tem o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Tranquilo, gente? Olha só que legal. Existe uma relação entre cada uma dessas unidades, tranquilo? Mas olha só. A primeira coisa que vocês têm que saber, quando a gente fala desse sistema aqui de medidas de comprimento, a gente tem que lembrar o seguinte: o metro, essa unidade que está aqui no meio, é a chamada unidade fundamental. A partir do metro, eles estabelecem relações importantes. Por exemplo, a primeira relação importante que a gente tem é a seguinte: 1 km é igual a 1000 metros. Beleza? A gente consegue demonstrar isso, tá? Eu vou demonstrar daqui a pouco. Beleza? Outra relação importante, que 1 metro é igual a 100 centímetros. Beleza? Aí você está se perguntando: Eugênio, qual que é a ideia dessas setas que estão aqui? Galera, é muito simples. A maioria dos exercícios não vão cobrar o sistema métrico decimal em si. Converta de quilômetros para metro, metros para quilômetro. Não. Um exercício não vai cobrar isso de você. Pelo menos um exercício do PISM, não. O que a banca ela vai fazer? Ela vai te dar, por exemplo, uma situação em que você tem uma distância em metros e precisa dela em quilômetros. Ou seja, você vai ter que transformar de metro para quilômetro. Então, se você não sabe mexer com o sistema métrico decimal, você vai ficar perdido. Beleza? Então, qual que é a ideia, gente? Olha só. Eu vou ser sincero com vocês vão ter que decorar essa sequência aqui. Porque, olha só, ela é a mesma para medidas de comprimento, medidas de área e medidas de volume. A diferença é que aqui o expoente é 1, aqui é 2, e quando a gente chega em volume aqui, ó, é 3. Tranquilo? Mas olha só. Basicamente, a ideia é a seguinte. Quando eu quero converter uma unidade que está na esquerda para uma unidade que está à direita, eu vou ter que fazer o seguinte: para cada salto que eu dou, vou ter que multiplicar essa unidade por 10. Beleza? Então, olha só. O exemplo aqui. Se eu tenho 1 km, eu quero representar 1 km em metros. Olha só. Quantos saltos que eu tenho que dar para sair do quilômetro e chegar no metro? Eu tenho que dar 1 salto, 2 saltos, 3 saltos. Então, vou ter que multiplicar por 10 3 vezes. Olha só. Eu tinha 1 km. Para chegar a metro, eu tive que dar 1, 2, 3 saltos. Então, eu tive que multiplicar por 10 3 vezes. Então, vai ser 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Então, a gente acabou de demonstrar aqui que 1 km é exatamente igual a 1000 metros. Agora, aquela segunda relação que eu falei. Olha só. Que 1 metro é igual a 100 centímetros. Olha só. Se eu tenho 1 metro e quero passar isso aí para centímetros, como é que eu vou fazer? Olha só. Quantos saltos que eu tenho que dar para ir de metro para centímetro? Olha só que legal. 2 saltos, certo? Então, eu vou ter que multiplicar por 10 duas vezes. Então, ó. 10 vezes 10 dá 100. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. Beleza? Bom, a gente vai resolver daqui a pouco alguns exemplos relacionados a todas as grandezas, tá? Mas agora a gente vai fazer alguns exemplos aí relacionados apenas às medidas de comprimento que a gente acabou de apresentar, tá? Depois a gente vai fazer o mesmo para medidas de área, de volume, de capacidade, de massa, beleza? Bom, eu vou só trocar de tela aqui para a gente poder fazer isso daí sem nenhum problema, né? Beleza? Deixa eu só voltar aqui. Espera. Já estava mais ou menos explicado aqui. Porque a minha câmera ela deu problema, galera. Aí, né? Você já viu.
Vocês já viram como é que é, mais ou menos. Mas olha só, tá basicamente com o esqueminha que eu tinha feito aqui, né? Eu tô gravando com um programa, galera, e tipo, quando eu fui gravar com o programa sem querer, eu meio que encerrei a gravação e tipo, eu continuei gravando a aula, né? Então, por isso. Vamos lá, galera, vamos resolver aqui alguns exemplos. Olha só. Esse primeiro exemplo aqui, ele é bem legal. Olha só. Ele diz o seguinte, eu vou escrever aqui com o meu mouse, né? Porque a minha caneta ela tá com problema, galera. Mas olha só para vocês não esquecerem, ó, daqui para cá eu multiplico por 10, né? Da esquerda para a direita eu multiplico por 10 e da esquerda para a direita eu divido por 10. Espera, deixa eu fazer mais didático aqui, ó. Divido por 10, ó. Beleza. Bom, agora vamos fazer aqui então. Olha só. Vou ler aqui o exercício, tá? E eu já vou escrevendo aqui, ó. Ó, efetue as operações, tá? Então a gente tem 35 hectômetros mais 127 centímetros menos 3 quilômetros. Bom, você deve estar pensando, Eugênio, isso daí é um exercício que não tem sentido, né? Mas olha só, a gente tem que fazer essa conta aqui, mas a gente não pode fazer essa conta do jeito que está. Olha só, o exercício em questão, olha só o que ele fala no final. Ó, efetuando as operações, obtém-se em metros. Então qual que é a ideia, galera? A ideia é tu passar tudo para metro de uma vez. Aí tu vai ter basicamente a solução já pronta, né? Se tu transformar tudo para metro, o resultado vai aparecer em metros, né? Então olha só, se eu quero passar de hectômetro, ó, hectômetro, vou fazer aqui legalzinho. Se eu quero passar aqui de hectômetro para metro, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que dar 2 saltos, então eu vou ter que multiplicar por 100, né? Então 35 hectômetros é o mesmo que 35. Pera, deixa eu fazer esse 3 aqui direitinho, né? Ó, é o mesmo que 35 vezes. Olha só. Eu dei 2 saltos, então vou ter que multiplicar isso aqui por 100. Beleza? Então, galera, isso daqui vai dar quantos metros? Isso daqui vai dar... Se fosse 10 vezes 35, daria 350. Como é 100, eu repito um zero aqui. Então a gente tem aqui, ó, 3.500 metros. Beleza? Agora a gente vai ter que passar aqui, ó. Vou somar aqui. Agora a gente vai ter que passar de centímetro para metro. Como é que a gente faz, Eugênio? Muito simples também, gente. Olha só, presta atenção. Como a gente está indo da direita para a esquerda, a gente vai ter que dividir por 10 a cada salto que a gente dá. Então, ó, dei um salto, centímetro para decímetro, agora para metro. Então, eu dei 2 saltos. Então, eu vou ter que dividir esse valor aqui por 100, né? Tem que dividir por 10 vezes 10, que no caso é 100, né? Então, só fazendo uma divisãozinha aqui, ó. Bom, 2 zeros. Então, a gente desloca a vírgula aqui 2 vezes, tá? Galera, lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, basta mandar lá no grupo dos alunos. Então, ó, já achamos aí o valor em metros. Tranquilo? Então, vou marcar aqui tudo em azul, claro, né? Tá aí, ó. Em metros, 1,27 metros e aqui, ó, 3.500 metros. Beleza? Show de bola. Agora 3 quilômetros. Galera, essa relação aqui é tranquila, né? Olha só. Se eu quero ir de quilômetro para metro, tem que dar quantos saltos? 2, 3. E como eu estou indo da esquerda para a direita, eu multiplico por 10 a cada salto. Então vou ter que multiplicar por 10 vezes 10 vezes 10. Então vou ter que multiplicar por 1.000. Então, olha só, isso daqui vai ser igual a... Vou fazer aqui para vocês em uma outra cor, fazer aqui em vermelho para vocês. Olha só, então isso aqui vai ser igual a 3 vezes 1.000. Então isso aqui vai ser igual a 3.000 metros. Tranquilo? Então, galera, a gente vai ter que fazer essas continhas aqui. Então a gente vai ter que fazer 3.500 metros mais 1,27 metros menos 3.000. Então como é que a gente faz? Muito simples, gente. Olha só o que a gente pode fazer aqui para facilitar. Não mexe com 1,27 ainda. Pega os números, digamos, grandes, né? Então olha só, 3.500 menos 3.000, aqui ó, 0, 0, 5, 0. Então a gente já fez essa conta aqui, ó. A gente já fez 3.500 metros
menos 3.000 dá 500 metros. Agora basta a gente somar isso aqui a 1,27. A gente coloca uma vírgula aqui, ó. 500,0 é mesmo que 500, tá? A gente vai colocar aqui, ó, 1,27. Então a gente vai lá e soma isso daqui. Então a gente vai ter 7 aqui, 2 aqui, vírgula 1, 0, 527. 501, perdão. Então a gente vai ter o seguinte, que o valor dessa soma em metros vale 501,27 metros. Tranquilo? Agora a gente vai partir para medidas de área. Tranquilo? Voltando, galera, agora a gente vai trabalhar com a parte de medidas de área, beleza? Bom, galera, quando a gente fala de área, né, essa parte aí vai ser importante lá para a parte de geometria plana, tá? Que é basicamente o último tópico que a gente vai ver nas aulas de matemática, beleza? Sempre que a gente for trabalhar com área, a gente vai ter que lembrar dessas relações aqui, beleza? E qual que é a ideia aqui, gente? Olha só. Como vocês podem ver, as unidades são as mesmas, olha só. Só que ao invés de ser quilômetro, vai ser quilômetro ao quadrado. Aqui vai ser quilômetro ao quadrado, aqui vai ser decâmetro ao quadrado e vice-versa. Mas olha só, prestem atenção. Como a gente tem as unidades ao quadrado, aquela relação lá, da direita para a esquerda, dividir por 10 e da esquerda para a direita multiplicar por 10, ela vai ser meio que alterada. Como aqui as unidades estão ao quadrado, então essa unidade que está sendo multiplicada aqui também vai estar ao quadrado. Então 10 ao quadrado dá 100. Né? 10 vezes 10 é 100. Então, sempre que a gente for trabalhar com área, a gente vai ter que utilizar a mesma regra. Mas ao invés de multiplicar e dividir por 10, a gente vai multiplicar e dividir por 100, beleza? Então, da esquerda para a direita, a gente multiplica por 100 a cada salto. Né? Lembrando que isso aqui é um salto, isso aqui é outro, beleza? Agora, da direita para a esquerda, a gente divide por 100, beleza? Galera, a gente já vai partir aqui para um exercício, tá? Eu não vou ficar enrolando muito, já está com o tempo de aula até alto, né? Vamos lá. Vou trocar de tela aqui em 3, 2, 1. Trocou? Beleza? Vamos lá, gente. Agora está aqui em verde, tá bonitinho. Vou fazer aqui agora em azul. Olha só, galera. Então, daqui para cá, tu multiplica por 100, né? E daqui para cá, você divide por 100. Beleza? Show de bola? Então vamos lá, gente. Eu vou ler aqui um exercício e a gente vai resolver. Só vou fazer um 100 aqui, bonitinho, né? Porque esse 100 ficou muito feio. Né? Então, olha só. Eu vou fazer aqui um exercício, tá? Com você. Só. Efetuando-se 0,4 decâmetros ao quadrado. Então, anota aí. Vou colocar aqui em cima, porque a gente vai ter mais espaço para resolver. 0,4 decâmetros, no caso é decímetros, né? Decímetros ao quadrado. Não, é decâmetros mesmo, eu fiz confusão aqui. É decâmetros ao quadrado, né? Efetuando 0,4 decâmetros ao quadrado menos 832 centímetros ao quadrado. A gente vai obter isso em metros, deixa eu ver, acho que é em metros mesmo. A gente vai obter em metros quadrados. Então, galera, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que transformar basicamente decâmetro quadrado em metro quadrado e centímetro quadrado em metro quadrado. Olha só, eu não sei se eu falei, mas o metro ele vai ser a unidade fundamental em todas as medidas de comprimento, área e volume. Então, o metro ao quadrado aqui, ele é a medida fundamental, ele é a unidade fundamental, né? A partir do metro quadrado, eles estabelecem relações. Tranquilo? Então, olha só, se eu quero passar de decâmetro ao quadrado para metro ao quadrado, o que eu vou ter que fazer? Eu vou dar um salto só, então eu multiplico por 100. Então, ó, eu tenho 0,4 decâmetros ao quadrado. Eu tenho 0,4. A gente sabe que 0,4 é o mesmo que 4 dividido por 10. Eu tenho que multiplicar isso aqui, ó, por 100, né? Que é a regrinha. Então, olha só. Corto um zero aqui, corto um zero aqui. Isso daqui vai dar 4 vezes 10, isso aqui vai dar 40. Beleza? Então, eu tenho 40 metros ao quadrado. Beleza? Show de bola. Agora, olha só. 812 centímetros ao quadrado é igual a quantos metros quadrados? Olha só, vou colocar para vocês em azul, em amarelo. Olha só, para eu passar de centímetro quadrado para metro ao quadrado, eu vou ter que dar aqui, ó, um salto, 2 saltos. Então, eu vou ter que dividir esse valor aqui, ó, por
vou ter que dividir ele por 100 vezes 100. 100 vezes 100, galera, é 10.000. Então eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Vou ter que colocar 812 dividido por 10.000. Então como é que a gente faz isso, Eugênio? Galera, tu pode simplesmente fazer essa continha aqui, vai dar 0,0812, se não me engano, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, vai dar 0,0812. Mas olha só, eu tenho uma ideia melhor, né? O que vocês podem fazer? A gente já sabe, né, que 0,4d ao quadrado é igual a 40 metros ao quadrado. Isso daqui, 812 centímetros, 832, 812, não, 832, né? Fiz uma continha errada aqui, mas tudo bem, né? Vou colocar aqui. Pera, deixa eu arrumar aqui. É um errinho de procedimento, mas tudo bem. 832, isso aqui em metros ao quadrado, né? O que a gente pode fazer? Bom, como isso daqui é uma subtração, você pode fazer uma subtração de frações aqui agora, ó. Olha só, o denominador no caso aqui ele é 10.000. Espera que eu vou fazer aqui legal, ó. 10.000. Olha só que bizu legal que eu vou dar para vocês. Galera, vamos lá. A gente considera o seguinte, né? Que o denominador do 40 aqui, se a gente for fazer essa conta aqui na mão mesmo, ia ser algo assim. 40 sobre 1 menos 832 dividido por 10.000. No lugar de 10.000, eu vou colocar 10 à quarta, tá, gente? Isso daqui é uma unidade de potência. Quando vocês forem estudar a função exponencial, vocês vão saber o que é isso. Olha só, galera. O mínimo múltiplo comum entre 10.000 e 1, no caso, é 10.000, né? Então, como é que a gente vai proceder? 10.000 dividido por 1 é igual a 10.000 multiplicado por 40. Isso aqui vai dar 400.000, né? 40 vezes 10.000. Se fosse 4 vezes 10.000, daria 40.000. Então, isso aqui vai ser igual a 400.000. Então, 400.000 menos 10.000 dividido por 10.000. Isso aqui vai dar 10.000 vezes 1. Isso aqui vai dar 1, né? Vezes 832, 832. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou apagar aqui um pouquinho, tá? Para eu ter mais espaço, né? Então vou apagar isso aqui. Até essa parte de cima aqui eu vou apagar porque eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço, né? Então como é que a gente vai proceder? Olha só que legal. Então vou puxar uma setinha aqui, vou puxar uma setinha marota aqui. Não, agora eu não quero trabalhar com a borracha mais. Mas a borracha está ativada, não sei. Espera, agora acho que ativou. Não, tá, acho que deu um probleminha aqui. Deixa eu ver, deixa eu acertar aqui. Agora sim tá legal, ó. Vamos ver. Agora a caneta tá configurada legalzinho, ó. Aí você puxa uma setinha para cá. Olha só. Quanto que é 400.000 menos 832? Galera, presta atenção. Isso daqui, olha só, se fosse 400.000 menos 800, daria 39.200, certo? Daria 39.200, se fosse só 800, né? Então, isso aqui daria 39.200 se fosse só menos 800, né? Agora olha só. Tem o 32 ainda. Então, menos o 32, como é que a gente faz? A gente passa um para cá, né? Vai ficar 10. Passa um para cá, vai ficar 10. Isso aqui vai ficar, ó, 10 menos 2 vai dar 8. 9 menos 3 dá 6. 1 repete aqui, vai dar 39.168 aqui. Show de bola? Isso tudo aqui dividido por 10.000, né? A gente não pode esquecer do 10.000 não, ó. Então, ó, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 zeros. Como é que a gente faz para fazer essa divisão? Ó, você vai andar 1, 2, 3, 4 vezes com a vírgula. Então, isso aqui vai ser igual a 3, vírgula. Espera que eu vou fazer um 9 legal. 9.168 metros. Tranquilo? Perdão, galera, eu acho que aconteceu, coloquei uma coisinha errada aqui.
Mas é erro de rotina, tá, galera? Tô gravando essa aula de madrugada, o sono bateu um pouquinho, mas tudo bem. Olha só, no caso aqui, não era para ser 39.200, no caso era para ser 392 mil, né? Então, ao invés de ser esse 3,9 aqui, eu esqueci de colocar um zero aqui, então tem um zero aqui ainda, tá? Que eu esqueci de colocar. Então, como é que a gente vai proceder? Ao invés de dar 3,9 esse valor, o que a gente vai fazer? Deixa eu fazer aqui, ó. A gente multiplica por 10 aqui para acertar a cagada que eu fiz. Então, multiplica por 10, cortou, cortou. Isso aqui vai dar, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vai dar 39,168 metros. Tranquilo? Galera, agora a gente vai trabalhar com as medidas de volume e a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai resolver aqui um exemplo, tá? Deixa eu apagar aqui. Vamos voltar lá para outra tela. Beleza, gente, agora medidas de volume. Galera, quando a gente fala com medidas de volume, a gente vai estar trabalhando basicamente com as mesmas grandezas que a gente trabalhou anteriormente. A diferença, olha só, que o expoente aqui vai ser 3, né? Então, o que acontece? Se o expoente é 3, né, o número que vai ser multiplicado aí, ele vai ter que ser elevado a esse expoente, que no caso é 3, né? Então, 10 ao cubo, né, 10 vezes 10... 10 vezes 10 vezes 10, isso daí vai dar 1000. Então, olha só, a gente vai ter que fazer basicamente a mesma relação, né? Da esquerda para a direita eu multiplico por 1000 agora, e da direita para a esquerda eu divido por 1000, tá? A ideia é praticamente a mesma, a diferença é que quando a gente fala de volume a gente vai ter que dividir e multiplicar por 1000. Bom, eu vou resolver aqui um exemplo com vocês, tá? Voltando, galera, já estamos aqui em outra tela, agora a gente vai resolver aqui um exercício, beleza? Então, olha só, deixa eu pegar aqui um exercício bacana para a gente trabalhar, né? Então, olha só, a gente vai ter que efetuar a seguinte operação, beleza? Vamos pegar aqui, vou ver, tá marcador, tá legal, ó, tá bacana assim, só testei, galera, porque eu tô usando agora um marcador novo, aí ele fica dando problema de vez em quando, né? Então, olha só, eu vou ter o seguinte, eu tenho aqui, ó, 10.000 hectômetros cúbicos mais 1 milímetro cúbico. Bom, se eu quiser obter o resultado dessa soma aqui em metros cúbicos, como é que eu vou proceder? Bom, não vou colocar aqui, não vou colocar aqui 10.000 não, senão vai ficar um número muito grande aqui para vocês. Então vamos colocar o seguinte, vamos colocar aqui, sei lá, 1 quilômetro cúbico. 10 vezes, vou colocar aqui 1 quilômetro cúbico para ficar mais fácil a visualização de vocês. Ao invés de hectômetro, eu vou colocar aqui 1 quilômetro cúbico, beleza? Então vamos lá, 1 quilômetro cúbico. Então eu tenho aqui, ó, 1 quilômetro cúbico mais 1 milímetro cúbico. E eu tenho que obter esse resultado daqui em metros cúbicos. Como é que eu faço? Então olha só, eu tenho quilômetro cúbico e milímetro cúbico. Olha só, se eu quero ir, deixa eu pegar aqui uma, se eu quero ir opa, isso aqui está em roxo, né? Então vamos aqui com o azulzinho, ó. Se eu quero ir de quilômetro para metro, eu vou ter que dar 1, 2, 3 saltos, né? Então eu vou ter que multiplicar por 1000 3 vezes. Então, 1 quilômetro cúbico, no caso, ele vai ser igual a 1000 vezes 1000 vezes 1000. Como é que eu vou escrever isso aqui, gente? Galera, deu um número grande, né? Ó, 10 ao cubo vezes 10 ao cubo vezes 10 ao cubo. Então, isso daqui é basicamente a ideia, né? 1 quilômetro cúbico é igual a isso aqui em metros cúbicos, beleza? Mas olha só, não precisa mexer ainda, tá? Mas se a gente efetuar essa conta aqui, vocês vão ver mais pra frente que isso daqui vai dar 10 elevado na 9, tá? Nas aulas de potenciação vocês vão ver isso, tá? Agora olha só, se eu quero passar de milímetro para metro, como é que eu faço? Vou ter que dar 1, 2, 3 saltos. Então eu vou ter que dividir por
esse mesmo valor aqui. Então vou ter que dividir, ó, vou ter que dar 1, 2, 3 saltos, então daqui para cá eu tenho que dividir por 1000 mesmo. Então vou ter que dividir por 1000 três vezes, então vou ter que dividir por 10 a nona. Então olha só, pera aí, ó, deixa eu colocar aqui um negocinho mais legal. Então olha só, eu vou somar 10 a nona, isso aqui em metros cúbicos, tá? Mais 1 sobre 10 a nona. Como é que a gente vai proceder? Bom, a gente considera que o mínimo múltiplo comum entre 1 e 10 a nona é 10 a nona, né? Então 10 a nona dividido por 1, 10 a nona, vezes 10 a nona, isso aqui vai dar 10 elevado a 18. Tranquilo? Olha só, 10 a nona dividido por 10 a nona dá 1. Multiplicado por 1 dá 1. Então, galera, esse aqui é o valor que a gente vai ter em metros cúbicos, tá? Eugênio, não dá para fazer a conta? Cara, dá, mas vai ficar um valor muito grande, tá? Vou fazer aqui um outro exemplo, né? Acho que eu errei a mão um pouquinho nesse exemplo que eu dei para vocês aqui. Vou fazer um exemplo mais simples, né? Vou escrever um exemplo legalzinho aqui, porque esse daí, infelizmente, ele ficou um pouquinho, sei lá, difícil, né? Vamos lá, vamos escrever aqui. Vou escrever dois exemplos aqui de uma vez, ó. 2 metros cúbicos em decímetros cúbicos. E também vamos escrever um outro aqui, ó. 368 centímetros cúbicos em decímetros cúbicos. Bom, acredito que esse exemplo aí vai clarear a mente de vocês, tá? Só dei aquele exemplo para vocês terem uma noção mais geral do negócio, tá? Então, olha só. Se eu quero ir de metro para decímetro, eu vou ter que dar um salto. Se eu dou um salto, eu multiplico por 1000, né? Então, 2 vezes 1000, né? Peraí. Então, isso aqui, vou fazer com outro marcador, porque está dando errado, né? Então, vou ter que multiplicar por 1000. Quando eu vou de metro para decímetro, eu tenho que multiplicar por 1000. No caso, quando eu estou trabalhando com metro cúbico e decímetro cúbico. Então, de metro cúbico para decímetro cúbico, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, 2 vezes 1000, 2000 decímetros cúbicos. Tranquilo? Show de bola. Agora, quando eu quero ir de centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu vou ter que dar um salto aqui, ó. Como eu estou indo da direita para a esquerda, eu vou ter que dividir por 1000. Então, eu vou ter que pegar esse 368 aqui, centímetros cúbicos, eu vou ter que dividir por 1000, né, para eu chegar a decímetros, né? Então, como é que a gente vai fazer? Olha só, a gente vai lá, 1, 2, 3 zeros, a gente vai andar com a vírgula 1, 2, 3 vezes. Então, isso daqui é igual a 0,368 decímetros cúbicos. Tranquilo? Galera, agora a gente vai encerrar a aula falando das relações importantes e da parte de massa e de capacidade, tá? Bom, galera, essa parte de massa e de capacidade ela não cai tanto nos vestibulares, tá? Eu vou passar mais para cumprir tabela mesmo, eu diria, né? Vamos descer. Olha só, galera, essa parte aqui de massa e de capacidade não tem necessidade de eu fazer aqui exemplos com vocês, porque olha só, se você lembrar da parte de medidas de comprimento, você vai lembrar para essa parte aqui, para medidas de capacidade, para medidas de massa. A ideia é praticamente a mesma. O macete é o mesmo, você vai multiplicar e dividir por 10, assim como nas medidas de comprimento. Então, ó, a gente vai ter o quilograma, o hectograma, o decagrama, o grama, o decigrama, o centigrama e o miligrama. Beleza? Nas medidas de capacidade a gente vai ter o quilolitro, o hectolitro, o decalitro, o litro, o decilitro, o centilitro e o mililitro. A ideia é basicamente essa. Quando vocês forem estudar comigo lá a parte de hidrostática, para o PISM 2, eu faço uma revisão dessa parte aí de capacidade e de massa, porque vocês vão precisar. Eu só passei isso daí para cumprir tabela. Agora, o que vocês vão precisar mesmo, na maioria dos casos, é transformar quilo para grama, então é coisa simples, né? Só lembrar que 1 quilo é igual a 1000 gramas, então é tranquilidade, tá? Só passei para vocês terem uma noção. Olha só, galera, agora olha que bacana. A gente tem aqui algumas relações importantes, né? Deixa eu descer um pouquinho aqui. Acho que não vai mais, né? Pera. Ah, não tá pegando, né? Pera. Vou fazer um negócio aqui para ver se pega. Ah, agora pegou.
Olha só, galera, a gente tem essas relações aqui que são bastante importantes. Isso daqui vocês vão ainda utilizar para o PISM-1. Olha só, a gente sempre considera o seguinte, que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, que é exatamente igual a 1 quilo. Então, se em uma questão ele falar assim, tem peso de um litro, só você lembrar que 1 litro é igual a 1 quilo, tá? Mas, lembrando que peso é uma unidade de força, tá? Mas isso daí eu vou esclarecer com vocês nas aulas de física, tá? Não precisam se preocupar com isso agora não. Tranquilo? Mas olha só, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, tá? Isso daí, galera, é bastante importante, tá? Isso daí vai te ajudar bastante lá na parte de geometria espacial. Mas eu tô passando aqui também, né? Vai que precisa, né? Mas é isso. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai ter basicamente uma didática de aulas assim, né? A gente vai ter a apresentação do conteúdo, resolução de exercícios e listas de exercícios. Apenas para esses conteúdos introdutórios que a gente não vai ter, tá? Sistema métrico decimal é igual eu falei, tipo assim, eles não vão cobrar isso para você diretamente, eles vão cobrar isso de você aplicado a alguma coisa, beleza? Vamos supor, você tem que calcular uma velocidade lá e você tem a distância em metros, né? E o tempo em horas, e tu tem que calcular a distância a velocidade em quilômetros por hora. Então tu tem que passar de metro por quilômetro. Então, essa parte de sistema métrico decimal, ela vai ser cobrada contextualizada. Tranquilo? Galera, eu espero que vocês tenham gostado e, sobretudo, entendido. É isso, valeu e não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação.